Olá pessoal, dando sequência ao conjunto de vídeos que nós estamos produzindo nesse período de suspensão das aulas presenciais, eu proponho que no vídeo de hoje nós façamos a análise da petição inicial da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Embora o estudo dessa matéria interesse a todos, eu lembro que este vídeo está sendo gravado com destinatários específicos, que são os meus alunos do 7º semestre da Faculdade de Direito, período este em que eles estudam a disciplina de Direito Processual Civil. Bem, mas vamos desde logo ao enfrentamento dessa matéria. Como vocês bem sabem, as petições iniciais das ações de conhecimento em geral devem preencher os requisitos genéricos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC. Aliás, os requisitos mencionados nesses dois dispositivos caracterizam as petições iniciais em geral do processo civil, inclusive a petição inicial da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Portanto, a petição inicial que nós vamos estudar precisa, sim, preencher os requisitos dos mencionados dispositivos legais. Mas essa petição inicial tem uma particularidade. Tudo porque os artigos 798 e 799 do CPC prevêem requisitos específicos de regularidade formal da petição inicial da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Por isso, em um arremedo de conclusão, nós podemos afirmar o seguinte: a petição inicial da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente deve obedecer os requisitos dos seguintes dispositivos legais: 319, 320, 798 e 799 do CPC. Bem, dito isto, o que nós precisamos agora é enumerar todos esses requisitos, para que vocês possam conhecê-los didaticamente e tomar registro de todos eles. Registro este que, aliás, vai ser útil aos seus futuros peticionamentos. Legal? Então vamos a esses requisitos. Primeiro, a petição inicial deve conter o endereçamento, vale dizer, a indicação do órgão judicial competente para conhecer e processar a execução que está sendo manejada. Segundo requisito, os nomes e a qualificação das partes, que aqui deve compreender os seguintes dados: os nomes, os pré-nomes, estado civil, eventual existência de união estável, a profissão, a numeração do CPF ou, conforme o caso, do CNPJ, o endereço residencial, o endereço domiciliar e o endereço eletrônico do autor e do réu, vale dizer, do exequente e do executado. Terceiro requisito, a exposição do fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Vejam, na execução por quantia certa, basicamente essa descrição se resume ao seguinte: um histórico, uma narrativa, uma descrição do título executivo extrajudicial, que contém uma obrigação líquida, certa e exigível de pagar soma em dinheiro, bem como a descrição da inadimplência em que o executado incorreu. Legal? Bem, próximo requisito, o de número 4. A petição inicial deve indicar o valor da causa, que aqui deve corresponder ao montante da obrigação de pagar a quantia certa, atualizado até a data da propositura da ação. Isto é, até a data em que a petição inicial executiva for distribuída. Perfeito? Quinto requisito. A petição inicial, naturalmente, deve conter o pedido com as suas especificações.
E aí vocês me perguntam, professor, o que se deve pedir na inicial executiva? Veja, a execução por quantia certa tem por objetivo a penhora de bens do devedor para sucessiva expropriação e futuro pagamento do credor. Portanto, nessa petição inicial, o exequente não só pode, como deve, requerer a penhora de bens do executado para a posterior expropriação e o futuro pagamento do credor. Este é, portanto, o pedido a ser considerado nessa modalidade de ação executiva. Perfeito? Bem, se vocês forem agora ao artigo 319 do Código, verão que ainda restam dois incisos, expressando outros dois requisitos de petições iniciais. Mas por que fiz e faço uma pausa aqui? Porque os requisitos do artigo 319, incisos 6 e 7, não participam da petição inicial da ação de execução, senão apenas da petição inicial das ações de conhecimento. Ok? Não obstante, eu vou indicá-los aqui e em seguida explicar por que razão eles não integram a petição inicial da ação executiva. Legal? Mas o que diz então o artigo 319, inciso 6? Que a petição inicial deve conter a indicação das provas que o autor pretende produzir e com as quais almeja mostrar ou demonstrar a verdade dos fatos que foram alegados na petição inicial. Veja, no processo de execução, todas as provas, ademais documentais, devem instruir a petição inicial, pois não há, no processo de execução, oportunidade para a produção de outras provas. Desse modo, ou o exequente exibe na petição inicial os documentos que legitimam o uso da ação de execução e então dá início ao respectivo processo, ou não os possuindo, a alternativa, única aliás, é ajuizar uma ação de conhecimento, que vai aí sim gerar um processo dentro do qual existem oportunidades para a produção de provas que irão influir eficazmente na formação do convencimento do juiz e, portanto, contribuir para o resultado do processo. Logo, em resumo, na execução, todas as provas devem instruir a petição inicial, pois não há no processo executivo oportunidade para a produção de outras provas. Perfeito? Muito bem. No artigo 319, ainda há o inciso 7, que estabelece o seguinte: o autor deve, na petição inicial, fazer a opção pela realização ou não de uma audiência de conciliação ou de mediação. Entretanto, está aqui mais um requisito que não integra a petição inicial executiva. Tudo porque, no procedimento de execução, também não existe previsão legal para uma oportunidade de realização das referidas audiências. As audiências de conciliação e de mediação caracterizam o procedimento comum aplicável ao processo de conhecimento originário de ação cognitiva, bem como um ou outro procedimento especial, mas que também se aplica a processo de conhecimento. Logo, no processo executivo não se cogita da realização das mencionadas audiências. E por esse motivo, a nossa petição inicial não precisa conter o requisito indicado no inciso 7 do artigo 319. Legal? Bem, avançando um pouquinho mais, chegamos ao artigo 320, que prevê, aí sim, mais um requisito da petição inicial, também da ação executiva que nós estamos a comentar. E o que prevê esse dispositivo? A petição inicial deve ser instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, no caso, da ação de execução por quantia certa contra devedor insolvente. E aí vocês me perguntam, professor, quais são os documentos essenciais
para o manejo dessa ação executiva? Felizmente, a resposta está no artigo 798, que prevê, para o intérprete, 3 documentos indispensáveis, a saber, primeiro, o título executivo extrajudicial, isto é, aquele documento que a lei considera executivo e que expresse uma obrigação líquida, certa e exigível de pagar soma em dinheiro. Segundo documento, a prova de que se aperfeiçoou a condição ou o termo atrelados à exigibilidade da obrigação. Ora, como vocês devem se lembrar lá das aulas de direito civil, termo é um evento futuro e certo, que se sabe irá acontecer. Condição é um evento futuro e incerto, que não se tem certeza irá ou não acontecer. E, normalmente, as obrigações contidas em títulos executivos estão atreladas a um termo ou a uma condição. Isto é, a exigibilidade delas normalmente se liga a um termo ou a uma condição, ao evento futuro e certo ou ao evento futuro e incerto. Por essa razão, a petição inicial executiva deve ser instruída com a prova documental de que se aperfeiçoou o termo ou a condição que legitimam, que justificam a exigibilidade da respectiva obrigação. Perfeito? Terceiro documento que deve estar nessa petição inicial. Vejam lá. A prova, se for o caso, de que o exequente adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante a contraprestação do exequente. Explico melhor. Pode acontecer de, no título executivo extrajudicial, o exequente ter assumido perante o executado uma obrigação, que ele se incumbiu a cumprir antes de poder exigir do executado o cumprimento da sua. Se no documento executivo a executividade da obrigação do executado estiver subordinada ao cumprimento prévio da obrigação porventura imposta ao exequente, o exequente, na petição inicial executiva, deve provar documentalmente de que cumpriu a contraprestação que assegura ou que legitima exigir do executado o cumprimento da sua. Entenderam isso? Este é, portanto, o terceiro documento indispensável a instruir a petição inicial da ação de execução. Mas, como mostrei, nem sempre ele se aplica ao caso concreto. Entenderam isso? Bem, se nós formos lá ao artigo 798, veremos ainda que ele indica outros requisitos, agora específicos, de regularidade formal dessa petição inicial. E quais são eles? O próximo. O tipo de execução que o exequente prefere, quando, por mais de um meio, ele puder realizar. Aqui está mais um requisito que nem sempre é exigível na petição inicial executiva, senão apenas quando a obrigação do executado perante o exequente for alternativa. Assim entendida, aquela obrigação da qual o executado pode se desincumbir, prestando um ou outro objeto em favor do exequente. Mas não é tão comum os títulos executivos extrajudiciais estabelecerem obrigações alternativas à escolha do exequente, ou então à escolha do executado. Daí porque, muito raramente, vocês encontrarão ou verão a necessidade de cumprir esse requisito. Haja vista que, normalmente, o título executivo extrajudicial expressa apenas uma obrigação e não dá para o exequente
a opção de escolher entre um ou outro tipos de execução. Perfeito? O próximo requisito, e este praticamente um pleonasmo. O código determina que a petição inicial indique os nomes do exequente e do executado, bem como o número de inscrição de ambos no CPF ou no CNPJ. Ora, como já mostrei a vocês, o artigo 319, inciso 2, já menciona os nomes e a qualificação das partes, e ao fazê-lo, compreende os requisitos que estão ali exigidos no artigo 798, inciso 2, a linha B, de modo que o código, neste aspecto, se apresenta bastante redundante. Legal? Finalmente, o próximo requisito específico que deve estar nessa petição inicial é a indicação dos bens do devedor suscetíveis à penhora. Isto significa que a petição inicial da ação de execução pode indicar, desde logo, qual ou quais bens do patrimônio do executado o exequente pretende ver constritos na hipótese de não haver o pagamento no processo de execução. Portanto, a prerrogativa de indicar bens à penhora, segundo o CPC, é do exequente e ele pode exercê-la logo na petição inicial. Mas se o exequente assim não o fizer, e portanto deixar de indicar na petição inicial bens do executado que podem ser penhorados, muito provavelmente o juiz despachará, ordenará a citação do executado para pagar, sob pena de penhora, e, tendo que realizar a penhora, o oficial de justiça encontrará dificuldades, ou se não as encontrar, acabará penhorando os bens que conseguir localizar no patrimônio do executado, o que muitas vezes atrapalha a dinâmica, o bom desenvolvimento do processo de execução. Daí porque é de todo conveniente que o exequente cumpra sim esse requisito do artigo 798, inciso 2, e indique logo na sua petição inicial um ou mais bens que podem ser alcançados pela penhora na hipótese de o executado citado não realizar o pagamento no prazo legal. Perfeito? Finalmente, o último requisito dessa petição inicial executiva está no artigo 799 do CPC. E o que esse dispositivo legal estabelece? Que o exequente, em sua petição inicial, deve requerer a intimação de determinados sujeitos relacionados no artigo 799. Vejam que o CPC fala em intimação dos sujeitos ali mencionados. Ele não alude à citação deles. Tudo porque os sujeitos relacionados no artigo 799 não são executados. Na verdade, eles são terceiros que desfrutam de alguma garantia ou de algum negócio jurídico envolvendo um ou mais bens do executado, que podem ser alvejados pela penhora. E é justamente quando um ou mais bens do executado são alcançados pela penhora e estão ligados a garantias reais ou a negócios jurídicos com terceiros, que determinados terceiros, diz o CPC, devem ser intimados, para que então possam acompanhar o desenvolvimento do processo de execução e, se for o caso, exercer o seu direito de preferência no recebimento do respectivo crédito. Vamos ao exemplo? No 799, o CPC determina que o exequente requeira a intimação do credor pignoratício, do credor hipotecário, do credor anticrético, quando a penhora recair sobre o bem dado em penhor, ou dado em hipoteca, ou então dado em anticrédito, para que o credor pignoratício, hipotecário ou anticrético, então, passe a acompanhar o desenvolvimento da execução e, ao final, expropriados os bens penhorados,
sobre os quais recaía a garantia real, esses credores que têm preferência possam receber em primeiro lugar. Portanto, eu recomendo a vocês que deem uma olhada no artigo 799, porque ali está um conjunto de sujeitos que, a depender do caso concreto, precisam ser intimados para que então a execução possa se desenvolver validamente. Perfeito? Bem, são esses então os requisitos da petição inicial da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Vale dizer, aqueles relacionados nos artigos 319, 320, 798 e 799 do CPC. Espero que vocês tenham entendido, que tenham conseguido anotá-los, né? E se não entenderam, por gentileza, mande para nós as suas dúvidas, que eu vou procurar saná-las no menor tempo possível. E fiquem conosco, porque em pouco tempo eu vou postar aí para vocês o próximo vídeo. Um abraço e obrigado pela atenção.